Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre. Programa este que é uma realização da Sociedade do Pensamento Livre, tendo o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, e da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. É interessante que, de certa forma, eu diria que o que me move, geralmente o que move o programa Pensamento Livre, são artigos que a Sociedade do Pensamento Livre garimpa, alguns outros que são escritos por sócios pensadores da Sociedade do Pensamento Livre, e está sempre relacionado a essa convivência coletiva. E quando nós levantamos um tema como a diversidade humana, por exemplo, que é o tema da noite de hoje, ao longo da semana, mesmo quando esse tema é escolhido por mim ou por outro sócio pensador, eu me detenho sucessivas vezes introspectivamente, na introspecção compreensiva, para entender melhor de que forma efetivamente a gente pode tentar aceitar essa diversidade, mas não só aceitar essa diversidade, realmente respeitar e conviver com a diversidade, sem tentar uniformizar o que quer que seja. E aí eu estava pensando que é interessante porque se a gente voltar um pouco no passado, nós vamos perceber que antes das comunicações evoluírem, ou seja, antes das navegações, das viagens, não é? Que isso já criou uma interlocução entre os povos e tal, e aí a cultura começou a avançar, não é? E começamos a conhecer outros povos do ponto de vista cultural e assim por diante. Mas esse processo no passado foi extremamente lento, antes da televisão, antes da internet. E de certa forma cada povo conseguia se manter fiel à sua cultura, à sua religião, à sua música, enfim, à sua arte. E isso não gerava tantos conflitos coletivos de convivência. Nos dias atuais, com a informação na velocidade que chega até nós, essas culturas se pulverizaram de certa forma, né? Então hoje você no Brasil sabe qual é a cultura na Europa, no Ocidente, enfim, no Oriente, em todo o Ocidente. Quer dizer, você consegue ter uma leitura dessa diversidade, né? E é interessante que aí se criam às vezes esses antagonismos culturais, religiosos, que não acrescentam. E eu penso que as religiões, as associações, enfim, até as pessoas de forma individual podem contribuir para tornar isso mais possível. Agora, como? Você diria assim, não podemos estabelecer limites. É verdade. Nós não podemos estabelecer limite ao que o outro crê, ao que o outro pensa, ao que o outro acha da vida, ao que ele pensa ser certo para ele. Devemos respeitar o que ele acha, pensa e acredita. No entanto, o que se percebe nos dias atuais é um certo grau de oportunismo no sentido assim. Eu diria que talvez essa questão do Islã é um exemplo hoje, não é? Que as pessoas se aproveitam desses radicais que fazem da religião algo mal para atacar a própria religião no sentido de dizer, é um recado, a minha é melhor. E desta forma, em vez de a gente agregar, a gente afasta ainda mais. Nós vivemos no Brasil, num país cristão, e às vezes eu escuto mensagens que estão relacionadas à religião do cristianismo, e é interessante, porque às vezes elas são um tanto quanto presunçosas. Eu posso citar um exemplo pessoal, que aconteceu comigo mesmo. Eu tenho alguns pastores na minha família, né? E uma ocasião um deles me procurou e disse, olha, você é uma pessoa interessante, você é uma pessoa espiritualizada, você medita, você ora. No entanto, você não vai para o céu. E aí leu até um trecho da Bíblia lá de Nicodemos, onde usava Nicodemos como exemplo, né? Que o Nicodemos era um homem justo, e ele dizia, você é esse homem justo, esse homem bom, Léo?
Mas, no entanto, você não vai para o céu enquanto você não aceitar Jesus. Ora, o que eu estou tentando dizer com isso? Ele tem direito à sua mensagem? Sim, sem sombra de dúvida. Mas essa mensagem devia ser direcionada aos cristãos. Então, aquele que não se sente como tal, como cristão, ele tem um direito de pensar diferente. Eu não tenho absolutamente nada contra o Papa. Eu acho que o Papa ajuda muito a questões mundiais, etc. Agora, quando pressupõe que um Papa de uma religião cristã vai interferir numa sociedade como um todo, não, eu acho que a sua mensagem deveria ser direcionada àqueles que efetivamente seguem o cristianismo. Isso vale para as demais religiões. Então, o que eu estou querendo dizer com isto? A ideia não é que ninguém mude a sua crença, aquilo que acredita, aquilo que acha ou aquilo que pensa. O problema reside quando aquilo que eu acho e aquilo que eu penso eu quero efetivamente incutir na mente do outro, ou, de certa forma, excluir o outro. Você não tem direito ao céu porque não comunga com a minha fé. Esse é um exemplo prático. E isso vale para os outros segmentos da vida. Então, sobre esses aspectos é que nós vamos tentar, na noite de hoje. É uma questão bastante delicada, eu sei. Mas tentar dizer a que veio a sociedade do pensamento livre, para que as pessoas tenham uma noção mais exata. Eu vou citar um outro exemplo que aconteceu comigo, quando nós iniciávamos o trabalho da Sociedade do Pensamento Livre. A gente estava numa divulgação, estamos até hoje, constante. E eu fui convidado a dar uma entrevista num programa evangélico na Rádio Natureza, em Balneário Camboriú. Muito bem. Então eu cheguei lá e esse programa, obviamente, era um pastor que levava esse programa ao ar. Não vou falar aqui nem o nome, nem a denominação, mas isso consta no YouTube, se vocês quiserem assistir a entrevista na íntegra. E num determinado momento, até de uma forma assim um tanto quanto sarcástica, eu diria que ele começou a tentar, de certa forma, me acuar, né? Dizendo assim, sociedade do pensamento livre, isso pressupõe libertinagem, ele me dizia. Vocês não acreditam em pecado, certo ou errado? Eu disse não, nós acreditamos no bem e no mal. Nós acreditamos que o bem é tudo aquilo que edifica o ser humano, e o mal é tudo aquilo que prejudica o ser humano. E cada um que avalie em si mesmo o que é mal e o que é bem para ele. Não cabe a nós estabelecer uma regra. Pensamento livre. Mas isso não pressupõe uma ação de liberdade onde o indivíduo vá se deteriorar ou se prejudicar com ações erradas. Não, então a sociedade do pensamento livre não orienta nesse sentido. Ela quer sim que cada indivíduo use a liberdade que possui no sentido de edificar, de construir. Mas não por imposição, apenas por sugestão, pela percepção de que este pode ser um caminho mais adequado a ele. Então, nesse sentido é que nós vamos alertar no programa da noite de hoje que a diversidade humana é importante sim, porque agrega muitos saberes, e que ela tem que ser aceita sim, porque as culturas são diferentes, mas nós temos que tentar caminhar no sentido de obter uma convivência pacífica, né? A nível de lar, de sociedade como um todo, né? Seja no bairro que nós vivemos, na cidade que vivemos, no estado, no país e, por fim, por que não, numa sociedade mundial mais justa e que possa efetivamente conviver com a sua diversidade sem imputar os seus conceitos a quem quer que seja. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida.